Eu não podia contar esse testemunho sem a minha esposa do meu lado, porque ela fez parte da história. De antemão quero pedir perdão por minha voz, porque eu estou num processo de recuperação em virtude do que eu vou contar que aconteceu aqui na minha vida. E nós somos do Rio Grande do Norte e tínhamos o plano, Deus estava despertando o sonho de morar nos Estados Unidos. E no primeiro momento nosso plano era para a Flórida, mas Deus começou a mover nosso coração, não sei porquê, para que a gente viesse aqui para Utah. A gente nunca tinha vindo aqui, já tínhamos ido na Flórida 2 vezes, mas Deus começou a mover nosso coração para que nós viéssemos para Utah, e nós fizemos uma campanha de oração, pedindo uma confirmação do Senhor, e as portas foram se abrindo e nós viemos para cá. Pois bem, eu tinha uma carreira no Brasil, como acho que a maioria que tinha. Eu era advogado, sou ainda, e larguei tudo, porque Deus mandou vir para cá. Larguei tudo, meu escritório, minha casa está lá no Brasil, eu não sei nem como é que está no inverno, mas está lá, e nós viemos para cá. E quando a gente chega aqui, a vida muda. Eu tinha uma vida e aqui a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu passei a fazer coisas que eu não fazia, mas sempre fui muito saudável no Brasil, sempre fui muito saudável. E nessa correria aqui nos Estados Unidos, em outubro eu comecei a ter uma crise de garganta, e coisa normal que a nossa imunidade resolve. Eu não me preocupei com aquilo, e os dias foram passando e aquela crise foi piorando, e minha esposa já preocupada, já não conseguia trabalhar, e fiquei em casa e ela trabalhando e sempre esperando que eu fosse melhorar, que aquilo era uma coisa comum, mas as coisas só foram piorando, né? E chegou um momento que eu já tinha perdido bastante peso, já não estava mais conseguindo me alimentar, não conseguia beber água, e aí chegou um momento que a gente procurou um médico. E aí a médica passou um antibiótico, só que o problema, eu não conseguia engolir um antibiótico. Nada, eu não conseguia engolir nada. Então, eu vi que a coisa realmente não estava normal. E aí, um dia pela manhã, me levantei, tomei banho e disse: minha filha, vamos na emergência, que eu não estou normal não estou bem, eu não consigo beber água 2 dias já. E aí a gente foi na emergência do Intermountain, e quando a gente chegou lá na emergência, fui atendido por um médico que ele foi usado por Deus. Quando ele viu minha situação, né, eu aparentemente estava forte, cheguei andando normal, me comunicando, mas ele, usado por Deus, vamos fazer uma ressonância. E quando ele fez a ressonância, ele chegou e disse: você vai ser cirurgiado urgentemente. Já falei com a equipe médica daquele outro hospital da Intermountain ali na State Street, e você vai para lá e já há uma ambulância esperando você. Eu fiquei sem entender aquilo, porque eu não imaginava que o meu quadro fosse tão grave, né? E eu disse a ele: não, eu vou no meu carro, não precisa ir. Ora, eu já tinha ouvido falar que uma ambulância era $2.000. Eu disse: não, eu vou no meu carro, pode deixar, eu vou dirigir. Mas de jeito nenhum, não vou me responsabilizar você saindo no seu carro, porque a sua situação é séria. E eu estava tranquilo, porque eu não me sentia fraco, apesar de ter perdido quase 10 quilos, eu não me sentia fraco.
E aí fui na ambulância para o hospital. E na minha cabeça, a minha única preocupação era a minha família, né? Porque pelo que o médico tinha me dito, eu ia me cirurgiar. E era uma coisa nova para mim, eu jamais tinha passado por aquilo, né? E eu só pedi a Deus, Deus, eu tenho convicção da minha salvação, mas cuide da minha família, não deixe a minha família ser desamparada aqui. Porque no Brasil a gente tem familiar, a gente tem uma estrutura por trás da gente, mas aqui, quem somos nós? Né? Então, o meu clamor era esse. E eu cheguei naquele hospital e já fui direto para a UTI. Cheguei lá, eles já me encaminharam para a UTI, me colocaram numa roupa lá, aquela roupa que eu nunca tinha vestido na minha vida. E eu só clamando o Senhor. E o versículo que vinha na minha cabeça era Salmos 23, versículo 4, né? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então eu senti a presença de Deus ali, e eu estava muito tranquilo. O meu clamor era que minha família não ficasse desamparada aí. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor. Pastor, sua esposa, os irmãos que chegaram junto aqui, da minha família. Minha esposa se sentiu abraçada. E minha esposa poupava meus pais no Brasil. E minha mãe soube e não contou o resto da minha família o processo, né? Eu estava na UTI, cirurgiado, acordei da cirurgia entubado, com os braços amarrados. Foi a pior sensação que eu senti na minha vida. Você está ali saudável num dia e no outro você está numa maca de hospital, entubado, com os braços amarrados. E eu não quis que minha esposa me visse naquela situação. E eu lembro que a enfermeira perguntou para mim se eu queria receber visita. Eu anotei, eu não conseguia falar que eu estava entubado. Eu não queria receber visita, porque eu não queria que a minha esposa, que era acostumada comigo, eu nunca adoecia, nunca me ver numa situação daquela fragilizada, dependendo de uma máquina para sobreviver. E para piorar a situação, não vou me alongar, eu tive uma infecção bacteriana que se alastrou muito rapidamente para o meu corpo. Os médicos não sabem explicar porquê, mas começou na garganta e se alastrou rapidamente. E eles fizeram uma cirurgia e eu tinha acabado de ser estubado, eles tinham me estubado, e o médico chegou para mim e disse: infelizmente vão fazer outra cirurgia em você. Eu pensando que aquele pesadelo estava passando. E aí eu pedi eu não lembrava disso, mas minha esposa falou disso para mim depois. Eu pedi à enfermeira uma folha de papel, eu não sabia o que aconteceu. Eu já estava muito fragilizado, uma cirurgia tremenda, né? Eles abriram meu pescoço. Eu estava um pouco sedado, mas eu pedi um papel e escrevi uma carta para minha esposa. Eu nem lembrava que eu tinha escrito aquela carta para ela, mas eu escrevi uma carta e pedi à enfermeira para entregar a ela a carta. E fui novamente para a mesa de cirurgia. Fiz 2 cirurgias no pescoço, na faringe, por isso que minha voz ainda não está recuperada. E a enfermeira entregou essa carta à minha esposa, e eu fiz a cirurgia novamente, fui novamente entubado, e passei 6 dias na UTI, e mais 4, se eu não me engano, na unidade semi-intensiva. E minha esposa segurando a barra, na dificuldade, né, tudo que a gente estava passando. Mas, resumindo a história, quando eu saí de lá, eu saí com 2 sondas no pescoço, sem falar, 2 drenos, aliás,
e uma sonda. Eu me alimentava por uma sonda e fiquei um mês me alimentando por sonda. E eu lembro que eu estava lá no hospital, no quarto, e eu olhava para Rock Mountain e pedia a Deus. O tempo estava ficando frio e eu mesmo sem conseguir falar, orava, disse, Senhor, eu só te peço uma coisa, que eu esteja em casa antes da primeira neve cair. E eu ali no hospital, e os médicos não sabiam como eu ainda tinha força para estar andando, porque eu pedia para andar nos corredores do hospital. E não vou me alongar muito, pastor, sei que o tempo está. Mas foi um milagre de Deus operando na minha vida e eu preciso falar para vocês sobre isso. Quando eu dizia para o médico que eu queria estar em casa antes da primeira neve, o médico sorria para mim, eu falava inglês com ele, e ele dizia, de jeito nenhum, você não vai estar em casa até lá. E para a glória de Deus, antes da primeira neve eu estava em casa com a minha família. E outro milagre é que eu estava com a sonda e eu orava a Deus, porque para mim cada detalhe é uma vitória muito grande. Eu fui para uma consulta para tirar o dreno e o médico me disse depois, Dr. Michael Caden, ele me disse, eu não queria dizer a você antes, mas na sua situação 50% morre. Mas hoje você já está quase recuperado aí, estou tirando seu dreno, 50% morre. Eu disse para ele em inglês, God make me strong from this time, because I am weak, but my God is strong. Meu Deus é forte, Ele me fez forte para suportar o que eu suportei. Eu não mereço, mas Deus tem um propósito na minha vida, assim como tem na vida de cada um de vocês. E eu lembro que eu estava com a fonoaudióloga e disse a ela com a voz muito falha, eu estava sussurrando praticamente. Eu disse, doutora, eu quero comer a ceia do Natal, participar da ceia com minha família, quero estar sem essa sonda. Ela disse, olha, sinto muito, mas antes da metade de janeiro, você nem fala e nem tira essa sonda. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração e disse, eu sei o Deus que eu sirvo. E Deus falou comigo que eu ia passar por aquilo. E para a honra e glória do Senhor, dia 12 de dezembro, 12 de dezembro eu fui numa consulta de rotina, cheguei falando com o médico, ele disse, sua voz está forte, né? Eu disse, está melhorando. Ele disse, essa sonda, você já está bebendo água? Já. Pois vamos tirar essa sonda agora. E não é comum o médico americano fazer isso, porque eles queriam que eu fizesse uma ressonância para ver se realmente o líquido estava indo para o canto certo, mas esse médico tirou antes, para a glória de Deus. E o que Deus tem me ensinado, talvez sirva para vocês isso, é que nós devemos ser gratos. Quantas vezes você agradeceu porque você consegue comer? Eu olhava para as pessoas comendo, pastor, dizia, meu Deus, como eu queria comer. Como eu queria beber uma garrafa de água. Tudo era com a sonda e a sonda entupia. E eu me desesperava porque não podia ingerir líquido sem a sonda, nem comer, nem alimentar. Mas Deus trabalhou na minha vida para que eu fosse grato por tudo que Ele tem me dado. E a gente chega aqui, corre atrás de tanta coisa, mas a gente esquece de ser grato por aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós esquecemos de tudo o que o Senhor fez. Nossa memória é muito curta. Como ser humano, nossa visão é curta. Mas Deus tem me ensinado, até quando eu vou ao banheiro e tomo um banho, porque eu não conseguia tomar um banho sem uma ajuda
E hoje, para a graça de Deus e para a glória dele, estou aqui para contar a história para vocês e para dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Assim como tem na minha. Não perca a sua vida correndo atrás da prata e do ouro, porque muito mais tem o Senhor para dar a vocês. Muito mais tem o Senhor para dar. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. E eu, pastor, lá no Brasil, para encerrar, lá no Brasil eu era convidado para pregar na minha igreja. Eu era da Assembleia de Deus e tinha um ministério na igreja, eu era do departamento jurídico no estado. E eu falava com o Senhor, eu escutava as pessoas testemunhando por milagres que aconteciam na vida. Deus, eu não tenho nenhum milagre desse para testemunhar. Aí Deus me deu do jeito que eu não queria, mas hoje eu tenho um testemunho para dar de um Deus que me tirou da morte e me trouxe para a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.